Uganda reabre fronteira com o leste da República Democrática do Congo, controlado pelo grupo M23. Bom, pessoal, todo mundo sabe que a República Democrática do Congo e o Ruanda estavam em grande conflito. Primeiramente, o Ruanda só mandava farpas, mas nas entrelinhas financiava os grupos terroristas, como o M23 e outros. Isso é o que se acredita. Também, do outro lado, temos aí o próprio governo, que teorias das conspirações acabam indicando que o próprio governo acabava também alimentando essa guerra com por causa das licitações que ele entrega, né? Nas empresas estrangeiras, principalmente norte-americanas, para essas empresas explorarem os recursos naturais que estavam dentro dessas regiões. E essas mesmas empresas também acabavam financiando alguns grupos terroristas para combater com aqueles terroristas, para não serem fiscalizados enquanto tiram tudo do país. Escoado a partir de onde? Corredor do Lubito, corredor de Beira, entre aspas. Então, é mais ou menos essa dinâmica. Inscreva no canal, atenção, não esqueçam de partilhar o vídeo com você se interessar. Você vai acompanhar aqui a partir do canal 41. Bueno, pessoal, bem recentemente, em Washington, graças ao esforço de todos, não dos Estados Unidos da América só, de todos, os Estados Unidos da América era o único que tinha bolas para fazer esse acordo de paz funcionar. Por quê? Porque a economia dos Estados Unidos da América bota medo até na China. E a influência que os Estados Unidos da América têm nos países africanos é tão gigante que chega a ser absurdo um presidente negar um favor de um outro presidente. Afinal de contas, todas as empresas que estão dentro da República Democrática do Congo têm ligações com os Estados Unidos da América direta ou indiretamente. Por via de influências econômicas, os Estados Unidos da América conseguiu um cessar-fogo quase que definitivo. Só vamos saber se é definitivo nos próximos anos. O que estava acontecendo na República Democrática do Congo, juntamente com o Ruanda e no meio o grupo M23? Antes de tudo isso, eu vou ler a matéria para vocês terem noção, e depois eu vou vos explicar o que aconteceu e o que está acontecendo na República Democrática do Congo. Um fato simples que tem acontecido aqui na África já há muito tempo, são décadas. A República Democrática do Congo também foi ali o centro da Primeira Guerra do Congo e a Segunda Guerra do Congo. E todos estes conflitos que acabam acontecendo nesses países africanos, ninguém comenta. 6 meses após o fechamento de importantes pontos de fronteira devido ao avanço dos rebeldes, Uganda reabriu sua fronteira com a República Democrática do Congo. A medida ocorre após a tomada de Goma pelo grupo rebelde M23, que levou ao fechamento dos postos de fronteira em Bunagana e Ixaxa, na província de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. O assistente militar ugandês Chris Magezi confirmou a reabertura das redes sociais, afirmando que a ordem foi dada diretamente pelo presidente Yoweri Museveni. Magezi também observou que os responsáveis pelo fechamento inicial das fronteiras e pela interrupção do comércio entre as duas comunidades serão investigadas. A decisão ocorre após a recente assinatura de um acordo de paz em Washington, onde Ruanda e a República Democrática do Congo concordaram em apoiar futuras negociações entre os rebeldes do M23 e o exército congolês. O grupo rebelde M23, composto em grande parte por tutsis étnicos, retomou sua ofensiva no final de 2021. Os combates se intensificaram significativamente neste ano, com o grupo capturando grandes áreas do leste do Congo, incluindo a cidade estratégica de Goma. O governo congolês acusou repetidamente Ruanda de apoiar o M23 com armas e tropas. Essas alegações foram apoiadas pelos Estados Unidos, que citaram relatórios de inteligências confiáveis. Ruanda negou qualquer envolvimento direto com o grupo rebelde. Com a reabertura da fronteira e a diplomacia internacional em andamento, a dinâmica regional está mudando. O sucesso das próximas negociações de paz dependerá fortemente da pressão contínua das partes interessadas internacionais e da disposição das partes em chegar a um acordo. Bueno. O que está acontecendo ou o que aconteceu na República Democrática do Congo para ser necessária uma intervenção dos Estados Unidos da América? A República Democrática do Congo
abrigou no passado, nos anos 90, grupos que cometeram genocídio dentro do Ruanda. Em contrapartida, o Ruanda cresceu e começou a financiar grupos que, por sua maioria, eram de etnia que foram dizimados lá no Ruanda, que eram os Tutsis, entendeu? Até ali, para caçarem todos aqueles, uma vez que um governo não pode mandar militares ou agentes para matar alguém naquela região que não lhe pertence. Então, por vias terciárias, financiava grupos terroristas para caçarem aqueles que, por sua vez, cometeram genocídio dentro do Ruanda no passado, em 1994, que vitimou mais de 800 mil pessoas. Contudo, aquele grupo que estava lá, quando o Ruanda tomou uma ofensiva muito forte vindo do Uganda, o que é que aconteceu? Eles vieram diretamente ali por Goma e atravessaram a fronteira até na República Democrática do Congo. Essa mesma tribo pediram asilo no governo que estava lá. Eles receberam asilo e isso frustrou tanto o Ruanda que começou uma ofensiva muito mais feroz. Em vez de financiar grupinhos terroristas, começou a financiar o grupo terrorista. Então, do outro lado, tinha grupos terroristas que lutavam pelos interesses do Uganda e pelos seus interesses. E do outro lado, tinha grupos terroristas que lutavam pelo interesse deles e do governo. Tinha outros também que, sabe, é um território que está cheio de grupos, muitos grupos mesmo, muitos, um lutando com o outro por causa de minas, jazidas, diamantes, petróleo. Em contrapartida, é isso, parceiro. No Ruanda não tem recursos minerais tanto assim, ao ponto do Ruanda ser um dos maiores exportadores de ouro. Então o que é que se acredita? Que o Ruanda financia esses grupos exploram ouros, levam para o Ruanda e o Ruanda vende, ou seja, fizeram de certas regiões da República Democrática do Congo uma galinha de ouro para o Ruanda. Simplesmente é isso que está acontecendo. É só mesmo isso, entendeu? Só que nessa ofensiva que esses grupos estavam ali dando, acabou deslocando milhões e milhões de pessoas. Milhões de pessoas acabaram atravessando a fronteira para o Uganda, para o Ruanda, e outros vieram para a Zâmbia e uns vieram para Angola. Muitas províncias lá na República Democrática do Congo foram desalojadas no ano passado. Muitas. São mais de 1 milhão de pessoas que se deslocaram. Porque estava muito quente a batalha. E olha, o mais engraçado é que tinha grupos dentro daquela região que estava a ser invadido pelos terroristas do M23 que acabaram gostando e querem ser anexados pelo Ruanda. E o Ruanda já mostrou vontade, interesse de anexar territórios da República Democrática do Congo. Agora, nessa senda, o governo do Congo é basicamente que frágil. Por quê? Porque ele não luta suas próprias batalhas. Ele indica um grupo para ir fazer uma ofensiva. Depois é que manda o exército. E vê-se pouca vontade do governo congolês de terminar com esse conflito e desenvolver o país. Por quê? Esse é o ponto onde entra os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, não como governo, entendamos, estamos a falar do mundo do business, entendeu? Os Estados Unidos da América, não como forma de governo, mas sim como representantes econômicos, intervêm nessa guerra de uma forma a não terminar com isso. Como assim não dá? Bom, vamos lá. Os Estados Unidos da América, Estados da América não. Milhares de empresas que estão dentro da República Democrática do Congo explorando recursos minerais como cobalto, zinco, diamante, petróleo, ouro. São empresas que têm ligações fortes com empresas norte-americanas. E tem outras empresas que estão sediadas nos Estados da América que estão dentro da República Democrática do Congo. Isso faz com que os Estados da América descredibilize todo o problema que está acontecendo lá por causa dos recursos naturais. A China também se beneficia muito. Tem muitas empreiteiras chinesas que estão na República Democrática do Congo a explorar recursos minerais. Muitas. Idem também lá a Bélgica. Tem muitas mesmo, que você não vale a pena. E são essas empresas
que exploram recursos, que metem crianças a trabalharem, idosos a trabalharem, pessoas entram nas minas e acabam não voltando, entendeu? Que financiam certos grupos terroristas para trazer caos naquela região. Entendes? Para trazer caos naquela região. Então o que é que se vê? É um tabuleiro onde os instrumentos são a população, os recursos minerais, o governo e os grupos rebeldes. Quem mexe no tabuleiro são as grandes corporações, porque elas têm licitações. Só que com as licitações que eles têm, poderiam lucrar menos. Então, vamos causar uma desestabilização, trabalho forçado nos manos, exploram tudo enquanto a gente leva, eles que lutem. É basicamente isso. Não, acho que isso não dá para explicar muito. É só isso que está acontecendo. Com os esforços da Angola e dos Estados Unidos da América e de outros países da União Africana inteira, conseguiu que 12 indivíduos altamente complicados resolvessem um cessar-fogo. O Uganda vem negando, o Ruanda vem negando fortemente que ele financia o grupo terrorista. Mas quando ele assume que tá bom, vamos assinar um cessar-fogo, automaticamente certos grupos rebeldes param com o conflito. Quer seja na parte do Ruanda, quer seja na parte do governo da República Democrática do Congo. Isso fortifica tudo o que eu vos falei aqui, que os grupos terroristas estão sendo financiados pelos dois governos. É mais ou menos isso. Com cessar-fogo, as fronteiras vão abrir, recursos minerais vão ser controlados, entendeu? É um problema grande porque o êxodo rural que isso trouxe é sem precedentes. São mais de 11 milhões de habitantes que tem na República Democrática do Congo. Como é que o governo congolês vai lidar com esse cessar-fogo? Eles não estão acostumados com cessar-fogo, ele gosta de roubar. Como é que ele vai lidar com esse cessar-fogo? Entregar casa para a população, estabilidade para a população, saneamento básico. Esses camaradas vão começar a guerra de novo. Escreve isso que estamos a falar. Vão começar a guerra de novo. Então é isso, meu parceiro. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Vamos estar na torcida para que a guerra não volte do jeito que estava, porque todos nós acabamos sofrendo e são pessoas que acabam morrendo, crianças abandonadas e mortas, entendeu? Adolescentes são obrigados a se alistarem nas juntas militares e isso acaba prejudicando. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Eu sou o Nandalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Nos vemos na próxima.